desviar mais não. Sabe por quê? Porque o Pai te encheu. O Pai te ungiu e te encheu. Toma aqui, estende a tua mão aí, ó. O Pai está dando hoje, toma aqui, ó, grão tostado. Toma aqui, ó, pães, xalabacalavasse. Toma queijo. Deus está dizendo assim, ó, eu estou te alimentando, eu estou te preparando. Eu estou dando alimento para você levar para casa. Eu estou dando alimento para você levar até aqueles que não aceitam a tua unção. Mas eles vão saber que antes de chegar neles, você teve um encontro com o Pai. Quem tem encontro com o Pai chega vazio, mas sai cheio. Quando ele chega lá, o irmão vem cheio de recalque. Você é presunçoso, rapaz. Você está aqui querendo armar. Sabe aquela pessoa que não aceita a tua conversão? E quando alguém começa a te elogiar, ele começa a levantar o teu passado. Ela não é isso tudo não. Ele não é isso tudo não. Se tu souber, já fez umas coisas aí. A única pessoa que não esquece o nosso passado é o diabo. Por isso, eu quero dizer para você que teve um passado triste. Para de ficar expondo o teu passado no microfone. Para de ficar expondo o passado nos outros. Sabe por quê? Depois a pessoa que te ouve vai ser difícil de te olhar como isso. Ah, João Batista, a pessoa perdoa. Eu te falei para você que eu não sou mais crente do que ninguém. Tem algumas experiências. E depois que chega um cara aqui e diz assim, ó, eu estupava a criança, eu fazia, eu acontecia, tal. Aí depois acaba o culto, ele vai dormir na sua casa que você tem filho pequeno. Ele já se converteu, ele já está limpo, ele não faz mais isso. Mas eu duvido que você vai querer deixar as tuas crianças brincando ali. Se subir um pouquinho, já vai desconfiar. Quem está pecando? É o cara? Não, é você. Porque ficou ouvindo. E ele porque expôs a vida dele. Quem tem Jesus não tem passado. Quem tem Jesus tem uma história. E o diabo não pode levantar o teu passado, mas ele vai ter que engolir a tua história. A tua vida vai virar um testemunho de poder. Porque o testemunho é o que você fez, o que você era, o que você é. Quem é a nova criatura, levante a sua mão e adore. Diga comigo, Deus tem pressa. Não, eu não ouvi. Deus tem pressa em definir o meu ministério. Querido, para Deus definir ministério, Ele tem que remover alguns pesos. Diga para o teu irmão, Deus vai remover alguns pesos da tua vida. Pode dizer porque Ele sabe o que Deus está falando. Esses pesos, alguns pesos, eu vou dar dois nomes de peso aqui. Primeiro peso, diga comigo, passado. Não tem como você crescer convivendo com o teu passado. Não tem como. Passado é peso. Passado é igual a ex-namorada. Se tu não casou, esquece o nome. Ou ex-namorado. Eu casei com a Neuza. Mas se eu namorei a Maria, e se eu esquecer o nome da Neuza e chamar ela de Maria, meu irmão vai explicar isso. Para botar isso no lugar vai dar um problema tremendo. É ou não é? Agora, quem tem Jesus aqui diz amém. Quem é noivo com Cristo aí diz amém. Então, como que eu chego na casa do meu noivo, que é a casa de Cristo, aliançado com ele, pego o microfone e começo a falar do meu ex? É ou não é? Quantos creem que Deus está aqui? Se o teu namorado, se a tua esposa, se o teu noivo, se a tua noiva ficar falando da ex ou do ex, o que você vai fazer? E está com saudade, vai embora. Vai chegar um dia que as pessoas ficam falando tanto do seu passado que Cristo vai dizer assim: você está com saudade dele? Tira a aliança e vai embora. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Diga para o teu irmão com voz de profeta: você não tem passado, você tem história. Oh meu Deus! E Deus quer definir ministério, quer definir o que Ele tem para você. Eu não estou falando para você abrir igreja, sair da igreja. Eu estou falando que Deus quer definir o teu ministério. Às vezes a gente está perdido na casa do Pai. E Deus está dizendo assim: enquanto eu não remover o passado, você não pode ter um ministério. Alá, oh meu Deus. José, ele vai para o Egito, ele casa. Quando ele casa,
A mulher dele tem 2 filhos. Está em Gênesis 41, 51 e 52. Alguém sabe o nome do primeiro filho de José? Alguém me ajuda a lembrar? Manassés. A mulher dele era egípcia. Esse nome é hebreu. E ele diz para a mulher: bota o nome do menino. E ela diz assim: Zé, qual vai ser o nome do menino? Ele diz assim: Manassés. Mas que trem é esse? O que significa Manassés? José diz: esquecer. Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Oh meu Deus, o passado tem que ficar para trás. Mas não acabou não. A mulher está grávida de novo. E se não bastasse, se você pegar a história de José, ele é bisneto de Abraão. Abraão, que era da promessa, o bisavô de José, casou com Sara, que era estéril. O avô dele, o bisavô, casou com Sara estéril. O avô dele, Isaac, casou com Rebeca, estéril. O pai dele, Jacó, que amava Raquel, deram para ele Leia. Raquel, que ele amava, era estéril. Esse cara no Egito agora, José disse: meu bisa casou com uma estéril, meu avô casou com uma estéril, meu pai casou com uma estéril, isso em Israel. E eu aqui no Egito, casei com a filha do sacerdote pagão, não vou ter filho mesmo. A mulher engravida, a maldição estava sendo quebrada. Deus está quebrando maldições hereditárias hoje. A história vai começar em você. Deus só trabalha em quem esquece o passado. Deus só trabalha em quem deixa o passado para trás. Oh meu Deus! Abaixo, calma. Moço, moça, senhor, senhora, Deus está parado diante de você e está dizendo: a bandeja está aqui. Eu quero definir o teu ministério, mas você fica assim: ó meu Deus, ai meu passado. E o Senhor está dizendo: remove esse passado. Qual o nome do menino? Manassés. Diga comigo: Manassés. O que significa? Diga: esquecer. Então, o primeiro filho por esquecer. Quando ela fica grávida de novo, José fala assim: nasceu o bebê. Aí José vai até ela e diz assim: Zé, o nome do primeiro é esquecer. E desse segundo? José disse: esse segundo, o nome dele é Efraim. O que significa isso, José? Ele disse assim: Deus me fez crescer. Quantos creem que Deus está aqui? Diga comigo: o primeiro, esquecer. O segundo, crescer. Querido, Deus está nos ensinando nesse texto que quem quer crescer, primeiro tem que esquecer. Tu só vai gerar crescimento quando tu gerar esquecimento. Tu só vai gerar Efraim quando você gerar primeiro Manassés. Tem gente que não cresce porque não esquece. Mas ali tem gente que me magoou. E daí? Para onde você for também vai ter. Mas ali tem problema. Me diga um lugar que não tem problema. Aliás, nem entra, porque o dia que eu entrar vai ter problema. O dia que eu entrar também vai ter problema. Deus está aqui e está dizendo: tu tem uma unção preciosa, mas tu precisa de alguns confrontos. O primeiro encontro é com o Pai. O segundo, você vai ter que encarar aqueles que não aceitam a tua unção. Os Eliabes da vida. Eliabes são aqueles que não foram ungidos, que pensaram que a unção era para eles, mas era para você. Você não tomou a unção dele não. Foi Deus que falou assim: Samuel, olha, Deus criou um provérbio bem popular: quem vê cara, que isso, João Batista, tu tá maluco? Não, foi isso que Deus falou. Deus falou assim: ó Samuel, quem o homem vê o que está diante dos olhos, eu, Senhor, vejo o coração. Deus estava dizendo: quem vê cara não vê coração, rapaz. Samuel, você profeta, sacerdote, juiz, tu alimentou uma esperança nesse camarada, e por isso ele vai se levantar contra Davi. Mas nem por isso eu vou deixar de dar unção.
encerrando, mas esse rolo tem que descer. Quantos que Deus está aqui nesse lugar? Diga, não ungido. Ele está no exército, mas não é ungido. Diga, ele está na igreja, mas não é igreja. Diga, ele está no grupo, mas não é grupo. O negócio dele é dividir, separar. Está com uma quentinha para depois dizer assim, ó, vou espalhar e vou botar no Face. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Davi era ungido. E o segundo encontro dele é o encontro com o seu irmão, que não aceitava. Davi vai para o seu terceiro e penúltimo encontro. Ele encontra-se com o rei. Diga comigo, Davi encontra-se com o rei Saul. O primeiro encontro foi com o pai, chegou vazio e saiu cheio. O segundo encontro foi com Eliabe, o encontro com a inveja, com a rejeição. Quando ele chega com Saul, ele já tinha encontrado com o pai e já tinha sido ungido. Quando ele vai encontrar-se com Saul, Saul olha para ele e diz assim: quem é você? Eu sou Davi. Davi? Te conheço como nada. Ô Saul, eu quero enfrentar esse gigante, porque você está dizendo que, o Senhor está dizendo que quem vencer esse gigante vai casar com a sua filha, vai morar no palácio, a família será isenta de todas as dívidas, de todos os impostos. Saul disse assim: como é que eu vou dar a você? Você não tem uma história. Qual é o teu passado? Quem é o teu passado, garoto? Você veio de onde? Quem é você? Ele disse: rei, tu disseste bem, eu não tenho passado, mas eu tenho uma história. Qual é a tua história? Rei, eu lá no meio do mato, no anonimato, e diante do rei não podia mentir. Eu estava cuidando das poucas ovelhas de meu pai quando veio um leão, aproximadamente 1 metro de altura, e veio esse leão ferozmente e bocanhou uma ovelha. Algumas ovelhas eu consegui proteger, mas uma ficou gritando na boca dele, berrando na boca dele. E o rei disse: e aí, tu correu, chamou ajuda? Ele disse: não, eu parti para cima do leão, abri a boca dele, arranquei a ovelha da boca dele, de um leão de 1 metro. O rei olhou assustado com seus oficiais, porque ele sabia que para o rei não podia mentir. Tu matou o leão de 1 metro? Ele disse: matei o leão de 1 metro. Esse é o teu passado, moço? Ele disse: não, essa é a minha história. O que mais? Ele disse: rei, mais à frente veio um urso, e quando esse urso ficava em pé, ele tinha aproximadamente 2 metros, e ele abocanhou uma ovelha. E quando ele abocanhou a ovelha, eu separei as que estavam protegidas e parti para cima desse urso que em pé atingia 2 metros, arranquei a ovelha da boca dele e matei esse urso. O rei disse: você matou um leão de 1 metro, um urso de 2 metros. Ele disse: eu matei. Esse é o teu passado. Ele disse: essa é a minha história. Alabaxure, calabá. Como é que você fez isso? Olha, rei, quando Deus opera, ninguém pode impedir. O que você quer dizer, moço? Moço de Judá, ele disse assim: eu quero dizer para o Senhor que a minha história está sendo escrita por Deus. Se eu matei um leão de 1 metro, um urso de 2 metros, o próximo desafio é um gigante de 3 metros que está lá na frente. Deixa eu ir, porque Deus é comigo, a unção do Senhor está sobre a minha vida. Eu estou ungido. Oh, meu Deus! E Saul, que já era o ex-ungido, olha para Davi e diz assim: eu sou ex-ungido, mas se tem uma coisa que eu tenho que reconhecer, é quando uma pessoa está debaixo da unção, ele vence qualquer desafio. Bota a minha armadura aí, que depois eu vou fazer propaganda dela. Davi, por obediência, colocou, andou um pouco. Não, rei, eu prefiro ir com uma tiradeira sem gancho e com 5 pedras, porque o Senhor é comigo. Como é que tu vai vencer um gigante que há 40 dias nós não conseguimos vencer, com 3 metros de altura? Tu tem passado? Ele disse: eu tenho uma história. Esse gigante está na cronologia da minha história. Esse gigante vai cair, não é com o meu braço, é com o braço do Senhor. A
Você tem que encontrar-se com o Pai. Você tem que encontrar-se com aqueles que não aceitam a promoção, o não ungido. E tem que encontrar-se também com o ex-ungido. E ex-ungido, ele tem uma característica tremenda. Uma das características do ex-ungido, sabe qual é, queridos? É que é o seguinte: o ex-ungido, ele faz o seguinte, olha o que acontece com o ex-ungido. O ex-ungido, ele desconsidera a escolha de Deus. Ele não aceita o que Deus escolheu. Geralmente todo ex-ungido se torna perseguidor de ungido. Quem foi Saul? Foi o cara que mais perseguiu Davi. Porque ele era, quer dizer, ex-ungido. E ex-ungido, a característica dele é perseguir o ungido. Se você for em Ezequiel 28, você vai ver o profeta descrevendo sobre o rei de Tiro, lamentações sobre o rei de Tiro. Ele vem dizendo assim: tu eras querubins ungido. Se ele está jogando o verbo para o passado, tu eras. Se ele está conjugando, ele está dizendo assim: tu já foi, tu perdeu. Quem era? Lúcifer já foi querubim ungido, hoje não é mais. E qual é a missão de Lúcifer? Ele é um ex-ungido, e todo ex-ungido persegue o ungido. Se tem alguém aqui com síndrome de Lúcifer, que é isso, João Batista? É, porque todos que perseguem o ungido, e o ungido é de Deus, essa síndrome é de Lúcifer. Se ele caiu, se ele se levantou, se ele fez, se ele deixou de fazer, só nos cabe orar por ele e por ela, porque eu não sou perseguidor. Perseguidor de ungido é síndrome de ex-ungido, e Deus está dizendo aqui: todo ex-ungido persegue o ungido. Mas quem é ungido? Deus está dizendo assim: quando Davi para diante do gigante para lutar com ele, o povo fica de boca aberta. O não ungido, o ex-ungido e o contra-ungido. Agora o ungido está olhando para lá e diz assim: olha aqui, ó, um dia eu vou trazer essa mensagem por completo aqui. Diga comigo: o ex-ungido, o não ungido, o ungido e o contra-ungido. Os quatro se apresentam na igreja. Às vezes vem ex-ungido aqui querer levantar, saber como é que está aqui, quantos tem, se está dando tudo certo. Às vezes tem não ungido que quem vem aqui para espionar. Às vezes vem contra o ungido declarado: eu vou acabar com essa igreja, eu vou derrubar. Mas aqui tem ungido, e aonde tem ungido, Deus está dizendo: operada! Oh meu Deus! Ex-ungidos vão se levantar, não ungidos vão se levantar, e contra ungidos vão se declarar. Mas você é ungido. E quando você estiver diante deles, eles vão ficar olhando para você. Sabe por quê? Porque a unção nos leva a fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. Aonde você passa, ungido, Deus vai marcar a tua história. Quando você fizer, alguém vai dizer assim: meu Deus, de onde esse cara tirou isso? De onde essa mulher tirou isso? Como que ele fez isso? Davi olha para o gigante e diz assim: esse gigante que vocês estão correndo dele, que vocês estão dizendo que é um terror, esse cara é o que vai, com a queda dele, me colocar no palácio. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Você crê que Deus está aqui nesse lugar? Deixa eu fechar. Uma característica de ex-ungido, que além de perseguir o ungido, e eu acho que você já leu esse texto, e tem uma hora que Saul está perseguindo tanto a Davi, pastor, que ele está perseguindo tanto a Davi, que ele entra na caverna, não é isso? E nessa caverna Davi já estava lá. Isso acontece por 2 vezes. E numa das vezes Davi já estava na caverna. Quando ele entra na caverna, o texto diz que ele vai aliviar o seu ventre. E quando ele vai lá, ele tem a sua indumentária de um rei. Saul era o rei, mas ele era o ex-ungido perseguindo o ungido. Aí quando ele coloca lá o manto dele lá no canto, olha para cá, Davi vem e corta o manto dele. Oh Deus, tu estás aqui nesse lugar. Olha para cá para tu entender. Davi corta o manto dele.
para fora da caverna. Olha, onde tiver Davi aí, eu continuo perseguindo. Aí Davi diz assim: ei, fala, né? Quem está me chamando? Ei, sou eu, Davi. Olha, ele lá, quer me matar, ele não quer te matar, não. Deus entregou a tua vida na minha mão, eu não quero te matar. Ele disse: olha só, rapaz, tu está falando com o rei, rapaz. Tu está falando com um cara que é o rei, que tem a indumentária de um rei. Ele diz assim: é verdade, rei. Tu está com essa banca toda, mas o teu manto está rasgado, está cortado. Tem muito ex-ungido aí querendo corrigir, mas o manto dele está cortado. Alabachuri, calavaço. E ele ainda não olhou para a vida dele e já quer corrigir a tua irmã. E Deus está dizendo: olha para o manto. Porque às vezes o dele está cortado, ele está querendo costurar o dos outros. Quantos querem que Deus está aqui nesse lugar? Todo manto cortado que se levanta para acabar com a tua unção, com o teu ministério, Deus está abatendo hoje. Toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, todos que não aceitam a tua unção, levante a tua mão, porque Deus está dizendo: eu sou o Deus que estou agindo na tua vida, e quando eu vou operar, ninguém vai impedir. Eu deixo para vocês eu estou indo para uma viagem missionária à Nigéria. E um pastor missionário, amigo nosso, esteve aqui no Brasil. Nós fizemos algumas viagens com ele em campanha. E ele esteve lá em casa esses dias. Ele estava conversando conosco, fala um pouco português. Eu não falo nada inglês, mas eu entendo um pouquinho de espanhol e a gente tenta ali. Aí só se entende mais quando a gente fala em línguas. Nós estamos orando. Mas ele contou para mim, pastor, e eu fecho e volto a palavra à igreja, que lá na Nigéria tinha um rei que queria, não é uma história, não é uma parábola, tinha um rei, e lá é dividido, o país é dividido em vários dialetos, né? Então eu posso sair daqui e ir para a Nigéria, mas quando chegar lá, numa tribo é um dialeto, outra tribo já é outro dialeto. Então português tem que pensar, tem que ter um intérprete de cada tribo. E na Nigéria é onde é o berço da macumbaria e da feitiçaria, onde os trabalhos são renovados. Todas as pessoas que são do candomblé, todo ano tem que ir à Nigéria. Os que são cabeça. Deus está aqui neste lugar. E quando esse rei, ele disse que um rei queria casar a filha dele, era uma jovem bonita, o rei ficou viúvo e só tinha aquela filha. Então ele queria casar a filha para que o trono continuasse, que é hereditário, né? Então ele disse o seguinte: eu quero casar a minha filha, mas eu quero casar minha filha com um herói, não quero casar minha filha com qualquer pessoa. Ele fez um concurso e disse assim: olha, eu quero casar minha filha, mas já que todos estão habilitados aqui, fez um concurso, as pessoas foram passando e sobraram 50 homens. Ele disse: só tem um jeito de eu descobrir quem vai casar com a minha filha nessa eliminatória aí. Vamos para a beirada do rio. E lá o rio, ele tem uma largura, esse rio tem uma largura de aproximadamente 50 a 60 metros de largura. Ele botou todos os homens lá do outro lado e algumas outras pessoas ali também. Não eram só os homens que estavam disputando o concurso para casar-se com a filha do rei. E ele falou assim: olha, quem atravessar esse rio e chegar aqui primeiro, colocou o trono dele, sentou ao lado e a filha aqui. Quem chegar aqui primeiro vai casar com a minha filha. Aí os candidatos se aqueceram. Isso não é uma parábola, é fato. Eles se aqueceram e disseram: poxa, então agora ficou mais fácil. E outros que não eram candidatos também podemos entrar agora. Pode. Quem chegar aqui primeiro, esse é o desafio final. E alguns curiosos ficavam ali também olhando. De repente, quando todos estavam preparados, o rei disse: olha, só que antes de eu mandar dar um tiro para que vocês venham, né, que é a partida, eu vou mandar represar o rio. Quando ele mandou represar o rio, chegaram os caminhões com 50 crocodilos.
represou o rio e botou 50 crocodilos. Quase não se via água, via-se mais crocodilo. Aí o rei disse: pode vir, o primeiro candidato que atravessar e vai apanhar minha filha e casar com ela. O que aconteceu? Todo mundo foi dando um passo para trás. Vai lá, rapaz, vai lá, eu vou, como é que eu vou? Vou chegar lá sem cabeça, sem pescoço, vou chegar lá sem braço, vou nada, vou chegar morto, vou casar com quem? Vai lá. De repente entra um rapaz na água. Só que esse rapaz não era musculoso, não era forte, era um rapaz da cidade, que até gostava da menina, mas não podia concorrer. De repente esse rapaz entra na água. Quando ele entra na água, o pessoal, ele é muito herói. Quando ele entrou na água, que ele mergulhou, o rio era raso, era largo, porém era raso. Quando ele entrou, que ele afundou, que subiu, ele virou para trás, ele era meio gato, ele virou para trás e disse: eu. Aí alguém falou assim: olha o crocodilo já veio com a boca, ele afundou e começou a luta dele. E corre daqui, mexe dali, bate dali e mergulha daqui. Ele dizendo: eu não sei nadar. O pessoal disse: agora não tem como voltar. E os crocodilos atrás dele e morderam um pouco ele, mas arrancou pedaço dele ficar impotente, dele ficar inoperante. Não, machucou ele. Ele foi rasgado, machucado e foi atravessando. O pessoal não dá para voltar. Ele chegou lá do outro lado. Quando ele chegou lá do outro lado, ele conseguiu subir, né? O crocodilo ainda veio, aí o pessoal já ajudou. Ele chegou lá machucado, rasgado, mas chegou. Quando ele chegou lá, que pegaram ele, o rei falou assim: eu queria saber, por essa coragem, se você tem algo a falar antes de eu te entregar minha filha. Ele, muito cansado, disse: rei, eu quero sim. Então o rei mandou tinha instalado um som, deu o microfone para ele e disse: primeiro, rei, dá licença. Virou as costas para o rei, virou para o outro lado do rio e disse assim: eu quero saber quem foi o palhaço com a brincadeira de mau gosto que me empurrou no rio. Pessoal, o rei falou assim: ué, você não... Alguém, ele estava olhando